Queridos, nós estamos na última mensagem da série de mensagem Igreja Mais. Quem foi abençoado nessa série? Faz assim com a mão. Profundamente abençoado. Meu irmão, eu assisti um dia pela internet e fui profundamente abençoado. Nós tivemos aqui no dia 3, o pastor Marcelo abriu essa série de mensagem falando sobre a igreja mais poderosa. Ele ministrou com veemência a palavra de Deus, falando da igreja mais poderosa. Como é que nós identificávamos uma igreja mais poderosa? A pastora Tatiana, no dia 10, que foi o domingo próximo, falou sobre a igreja mais acolhedora. Como é a igreja acolhedora? Na perspectiva do reino de Deus, no olhar de Deus para uma igreja. Como é que se comporta uma igreja acolhedora? O pastor José Ricardo, que é o pastor lá da igreja de Caxias, eu sei que vocês gostaram muito, que ele foi poderosamente abençoador na nossa vida. Ele falou sobre a igreja mais generosa. Estão lembrados disso? A igreja mais generosa, a igreja que age com generosidade. E aí culminou com o acontecimento ali, e aí a igreja mostrou toda a sua generosidade, toda a sua ação, e por fim o pastor Assis Júnior, quando voltou das férias no dia 24, falou sobre a igreja mais amorosa, que é a perspectiva do amor de Deus distribuído através da nossa pessoa para as pessoas dessa comunidade. Hoje nós vamos encerrar essa série de mensagens falando sobre a igreja mais missional. Vamos repetir isso? Uma igreja mais... E aí eu fui um privilegiado de poder falar sobre a igreja mais missional. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia ou acompanhasse aí no telão e lesse junto comigo os versos da palavra de Deus, que está lá em Mateus 28, do verso 18 ao verso 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse o quê? Foi... Então Jesus se aproximou deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão, façam os discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Senhor, fala ao nosso coração, nos ensina, Deus, com a Tua palavra. Ministra o nosso coração, nos ensina a ser uma igreja mais missional, trabalha no nosso coração para que entendamos, ó Deus, com verdade aquilo que o Senhor tem para nós, separado para nós como uma igreja que age no meio da sociedade a qual está inserida. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus, nesta manhã. Me usa pela Tua misericórdia. Amém e amém. Nós precisamos então estar cientes do que é uma igreja missional. Ela deve pregar o evangelho até os confins da terra. Isso é uma coisa que está bem clara na nossa mente. Também precisamos entender que a igreja tem que fazer discípulos, o que implica numa característica missional de trabalho. Essa mensagem você vai ter que ficar atento, porque explica como é realmente uma igreja missional. Uma igreja que age na esfera fora do espaço físico chamado templo, chamado igreja. Mas o que seria então uma igreja missional? Igreja missional é uma comunidade de pessoas que busca intencionalmente cumprir a missão dada por Deus na terra, de alcançar o perdido e transformá-lo em discípulo. Ou seja,
nós não temos a expectativa só de pregar o evangelho para as pessoas. Uma igreja missional, ela prega o evangelho para as pessoas que não conhecem o evangelho, mas ela também acompanha essa pessoa para que essa pessoa seja orientada e levada a um compromisso mais profundo com Deus, que se chama discipulado. Uma igreja missional é formada de discípulos de Jesus, ok? Só é uma igreja missional, uma igreja que as pessoas têm as características de Jesus. Só é uma igreja missional, a igreja que as pessoas têm o quê? Isso aí, as características de Jesus. As pessoas precisam ter essa característica. Uma igreja missional não é só formada de discípulos, mas também forma discípulos. Lembrando que os discípulos são pessoas que não apenas adotam e professam certas ideias. Porque a gente tinha uma cultura no passado que ser discípulo era estar reunido num lugar professando certas ideias. Mas não é isso só ser discípulo. Ser discípulo é repassar essas ideias, fazendo com que essas ideias sejam enxertadas no coração do outro, e a ser enxertada no coração do outro, o outro passe também a ser discípulo. Isso é ser uma igreja missional. As pessoas acham que é fácil ser uma igreja missional. Na verdade, ser uma igreja missional é ser homem e mulher que aplica a compreensão que teve crescente de vida no reino dos céus. Ou seja, você tem uma compreensão com o tempo que você está nesta caminhada cristã, do seu relacionamento com Deus, o Deus dos céus, e você começa então a aplicar esses aspectos na sua vida na terra. Quem está me entendendo, diga amém. É fácil de entender isso. Você recebe de Deus os discernimentos de como você deve se comportar, de como você deve ser, da maneira que você deve agir, como você tem que ser como homem e mulher no meio dessa sociedade, e você não fica com esse acúmulo de conhecimento guardado dentro da sua mente. Você começa a fazer isso descer, como alguns gostam de dizer, para o coração, para o sentimento, e começa a fazer com que as outras pessoas entrem nesta visão e tenham essa perspectiva como vida real. Amém? Esta é a perspectiva trazida por Mateus 28, no verso 20, ensinando-vos a guardar todas as coisas. É isso que Jesus quis dizer quando ele disse para aqueles homens que eles deviam levar aquelas boas novas e ensinar que as pessoas guardassem as boas novas. Ou seja, o nosso papel como igreja missional hoje é fazer com que as pessoas entendam essa perspectiva, essa novidade de vida cristã, e elas possam viver essa novidade de vida cristã na sua vida na terra. Então, como podemos ser uma igreja missional? É a grande pergunta deste sermão. Como eu posso ser uma igreja missional? Como eu posso me tornar uma igreja missional? Uma igreja mais missional, ela precisa fazer isso que vai aparecer na tela aí para você. Precisa de discípulos que tenham a qualidade de vida de Jesus. Não é algo mais tão simples, ok? Não é algo mais tão fácil. Porque na perspectiva de uma igreja mais missional, aqueles que fazem parte dessa igreja missional, ou que é uma igreja missional como indivíduo, ela precisa de discípulos que tenham a qualidade de vida de Jesus. Ou seja, você precisa ser um discípulo que tenha a qualidade de vida como a vida de Jesus. Aí ele diz: então Jesus se aproximou deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos. Vivendo diariamente como Jesus vivia, que vamos impactar pessoas para o reino de Deus. A igreja são pessoas e não edifício onde as pessoas estão.
Ou seja, nós estamos reunidos aqui e este lugar se torna uma igreja, porque as pequenas igrejas que somos nós, estamos aqui dentro inseridos, estamos colocados aqui. Isto é uma igreja porque nós estamos aqui e não porque quando saímos daqui, esse templo, esse espaço que nós nos reunimos para a celebração, continua sendo igreja. A igreja é você, meu irmão. A igreja sou eu. A igreja não precisa de mais pessoas, de mais dinheiro, de mais construções, de melhores programas de ensino ou prestígio. A igreja não precisa disso. A igreja, ela trabalha com isso, mas isso não é o direcionamento para uma perspectiva de uma igreja missional. Sabe por quê? Foi quando esses elementos deixaram de aparecer, é que a igreja mais avançou. Quando esses elementos deixaram de ser eficazes e passaram a ser inexistentes, é que a igreja mais se aproximou da verdadeira essência do que é o Evangelho. A única coisa, meu irmão, que eu te garanto que a igreja precisa e que não pode faltar na igreja, são pessoas com as características de Jesus. São pessoas que realmente são parecidas com o seu mestre. Isso não pode faltar. O resto, como diz aquele provérbio, a gente conquista. Amém ou não amém? Se você for parecido com Jesus, se eu for parecido com Jesus, o restante das coisas vão acontecer, o restante das coisas vão aparecer. A igreja então precisa ser parecida com Jesus. As pessoas da igreja, meu irmão, são os seus tijolos e massas. O que solidifica a igreja são pessoas. O que solidifica a igreja são pessoas comprometidas com a obra do reino de Deus aqui na terra. Posso ouvir um amém? Então as pessoas é que são o corpo. E aí eu estou fazendo uma analogia entre pessoas e entre edifício, prédio, construção. Você está me entendendo? Você é o corpo de Cristo aqui na terra. É você individualmente falando que é uma igreja missional. É você individualmente falando que tem que ter toda a excelência. Sabe por quê? Porque quanto mais firmado neste corpo, quanto mais chegado a Jesus, quanto mais parecido com Jesus, quanto mais vivendo na excelência da vida cristã, maior será a qualidade da edificação da igreja. A comunhão será em alta, a disponibilidade será em alta, a caridade será em alta, a misericórdia será em alta, o companheirismo será em alta e a hospitalidade será em alta. Essas coisas só ficam em alta numa igreja quando as pessoas são parecidas com Jesus. Dá uma olhada aí para o teu irmão. Vê se ele reflete a imagem de Jesus para você. Porque essa é a temática da avaliação de ser uma igreja missional. É se eu reflito a imagem de Jesus para as pessoas. Está me entendendo? Ser uma igreja missional não é ser um parolheiro, um contador de história. Ser um homem ou uma mulher que não faz nada daquilo que o mestre manda, mas todo domingo está arrumadinho para vir sentar no banco de um templo. Meu irmão, a Bíblia fala muito claro que a tua vida diária com Jesus, tua vida semanal com Jesus, tua vida mensal com Jesus, isso vai dizer se você é um crente missionário, isso vai dizer se você é uma igreja mais missional. Não é a roupa bonita que nós colocamos. Não vou mexer com você não. Você está com a roupa bonita, meu irmão. Que nós colocamos domingo de manhã ou domingo à noite. E não se preocupe, porque quando eu falo com você, tem dedos apontados para mim. Eu estou falando de mim mesmo e de você.
Nós precisamos nos preocupar com essa vida cristã refletindo a glória do Pai. Amém ou não amém? As pessoas da igreja são os seus patrimônios maiores. Essas qualidades que eu acabei de dizer para você são as qualidades importantes num ser humano que se considera um crente missional ou uma igreja missional. Se você não tem essas qualidades que eu acabei de alistar, você precisa rever os seus conceitos, tendo você 1 ano de crente, 5 anos de crente, 10 anos de crente, 20 anos de crente, 100 anos de crente. Isso só vai funcionar, você só pode bater no peito e dizer: eu sou uma igreja missional, se você é parecido com Jesus. A igreja, meu irmão, ela prospera em tudo que realiza ao longo do processo de tornar clara e disponível na terra a vida de verdade de Jesus. São frases, são palavras importantes que você precisa ter em teu coração, que eu preciso ter no meu coração. Nós só nos tornamos igreja solidificada, igreja de verdade, quando nós apresentamos a Jesus, não só no falar, mas no exercício. Por isso, queridos, é importante. Devemos fortalecer a qualidade de vida das pessoas que nos cercam através da aplicação da palavra e da demonstração da genuína vida que o Mestre nos deu para viver. Você só vai apresentar para pessoas que você é uma igreja missional quando você apresentar as características que o Mestre lhe deu. Ou quando você apresentar a imagem de Jesus, que não é visível, fisicamente falando, através da sua vida. Ser uma igreja missional é ser um homem, uma mulher que reflete a glória de Jesus. Segundo lugar, uma igreja mais missional, lê bem forte para mim. Anuncia a possibilidade de mudança interior. Você passa então a ser parecido com Jesus e automaticamente você começa a apresentar para as pessoas a possibilidade de mudança interior para as pessoas. O verso diz: ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Cada cristão é parte da igreja. Onde ele está, olha só que coisa interessante. Onde ele está, aqui, ali ou acolá. Ele é a igreja, ali está a igreja. A missão da igreja é formar discípulos no padrão estabelecido por Deus. Sinceramente falando, que missão difícil. É ou não é? Não é só ser um discípulo nos padrões do Mestre, é estabelecer nos seus círculos de amizade um padrão estabelecido pelo Mestre. Porque às vezes nós conseguimos acertar aqui, mas não ali. Quando nós estamos fora do contexto de igreja, nós não vamos conseguir estabelecer os princípios do Mestre. E aí está dizendo aqui que ser um cristão de verdade, ser uma igreja missional, é você passar os princípios que foi apreendido por você, que estão dentro de você, que estão prene em você, que tomou você, para as outras pessoas. Formar discípulos. A missão de um discípulo, meu irmão, a missão de uma igreja missional, é anunciar a possibilidade de mudança interior em Jesus. Cabe a um discípulo deixar claro a todos o convite do Mestre.
Olha só o convite do mestre. Vem a mim e eu os darei a missão da igreja, meu irmão, é o acréscimo ao plano, ou algo que pode ser negligenciado ou omitido por alguém. A missão da igreja é dizer: Jesus liberta você dos seus traumas interiores. Jesus faz com que você seja restaurado por inteiro. A missão da igreja na terra é essa. E sabe o que tem me preocupado? Eu não sei porque que os sermões mais duros estão ficando para mim. Sabe o que tem me preocupado? É que tem um monte de igreja aí pregando tudo menos a centralidade do evangelho, que é Jesus. Estão preocupados com todos os negócios, menos com a centralidade do evangelho, que é Jesus. Ultimamente falamos de tudo. Em último lugar, dizemos assim: em nome de Jesus. Ensinamos tudo. Em último lugar, ensinamos Jesus. Onde a primazia diz que Jesus vem no centro, que Ele é o transformador, Ele é o gerador da transformação de vida. Amém ou não amém? Mas eu sei que você e eu não somos assim. Amém? Nós não temos aprendido assim. Nós colocamos Jesus na centralidade da nossa vida e na centralidade do Evangelho. A vida eterna, meu irmão, flui a partir de efeitos profundos e gloriosos. Essa vida é o resultado de um relacionamento interativo com Deus e com o seu Filho Jesus, a partir do qual o cristão passa a ser a habitação do Espírito Santo. Um relacionamento interativo com o Pai vai fazer com que você receba o Espírito Santo, e ao receber o Espírito Santo, você se torna casa de Deus. É essa mensagem que tem que ser ministrada pela igreja missional para as pessoas lá fora. É esse o ensinamento que uma igreja que se considera uma igreja missional tem. Você está comigo? Diga um amém. Esse relacionamento interativo com Deus é manifestado fortemente no louvor contínuo à grandeza do Senhor em nossas vidas. Ou seja, como dizia a igreja de Atos, na comunhão, no partir do pão, nessas coisas são o espelho, ou essas coisas são o espelho de uma igreja missional. Nas súplicas, nas orações dos santos, num coração arrependido e contrito do pecador convicto da justiça e da sua misericórdia. Essa é a expectativa de uma igreja missional. Essa é a expectativa de uma igreja que avança, de uma igreja que vai mais além, de uma igreja que é relevante aonde está inserida. A vida eterna é a caminhada do reino, na qual, em unidade perfeitamente coesa, desde o nosso interior, praticamos a justiça, amamos a fidelidade e andamos em humildade com o nosso Deus. Não é de qualquer maneira, não é sendo um ativista, é andando em conformidade com aquilo que o Mestre mandou que façamos. Está certo isso? Façamos. É desta maneira que nós precisamos de verdade ser.
Ser uma igreja missional, meu irmão, é ser criança que reflete a glória de Deus, é ser um adolescente que reflete a glória de Deus, é ser um jovem que reflete a glória de Deus, é ser um adulto que reflete a glória de Deus, é ser um ancião que reflete a glória de Deus. Isso é ser uma igreja missional. E aí eu vou voltar àquela palavra. O resto, meu irmão, a gente conquista. Porque o nosso Deus, Ele derrama. Ele faz uma aliança com você quando você cumpre aquilo que Ele diz que você deve fazer como uma igreja na terra. E aí, meu irmão, quando você entende essa chamada, ou quando a igreja entende essa chamada, a igreja passa a ser uma igreja mais missional. E ela começa a criar as possibilidades de mudança interior para todas as pessoas. E assim, ela constrói um ambiente propício para a vontade de Deus, onde quer que ela esteja inserida. Aqui no Jardim Catarina, ou em qualquer outra parte do mundo. A igreja do Senhor tem os mesmos ensinamentos do Senhor para ela. Se eu pregar aqui no Jardim Catarina, lá na Paraíba, no Rio Grande do Sul, nos Estados Unidos, na Alemanha, ou no Japão, ou em qualquer outra parte do mundo, esses ensinamentos podem até ser transicionados por uma questão linguística. Língua, idioma. Agora, os ensinamentos vão ser o mesmo. Você precisa ser relevante, eu preciso ser relevante na sociedade que eu estou inserido. Eu devo amar o lugar que eu estou inserido como igreja, como Cristo ama este lugar. Você ama esse lugar como Cristo ama? Pense nisso. No outro dia eu estava dizendo para uma pessoa aqui da igreja, e eu posso relatar isso aqui porque minha vida é um livro aberto. Eu tinha pavor do Jardim Catarina. Quando eu era mais novo, não morava nem aqui nessa região. E quando eu ouvia falar do Jardim Catarina, eu ficava preocupadíssimo. Queridos, eu não vou ser demagogo e dizer para você, eu sou o cara que mais amo, não. Esse negócio aí é meio conversa fiada. Porque eu não posso medir o quanto você ama. Mas eu tomei no meu coração esse lugar para ser um lugar agente, propagador do Evangelho de Cristo. Eu ando pelas ruas do Jardim Catarina. Se eu puder fazer qualquer coisa aqui no Jardim Catarina, eu faço. No resto das minhas férias, eu vim aqui no Jardim Catarina consertar um pneu. Vocês acham que não tem um borracheiro perto da minha casa? Mas eu gosto de fazer tudo aqui. Se eu puder investir o meu recurso aqui, eu vou investir o meu recurso aqui, porque é aqui que Deus separou para eu ser relevante na sociedade. Entende isso? É aqui que Deus separou para eu fazer e trazer a possibilidade para as pessoas que me cercam receber a mudança interior de Jesus. Eu acho que Ele separou isso para você também. E você pode ser uma igreja missional aqui. Quero fechar o meu pensamento com você, falando exatamente sobre isso. Uma igreja mais missional é relevante em sua presença na sociedade. Uma igreja mais missional é o quê? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. A igreja não é o que ocorre nos cultos no templo. Não é, meu irmão. Se você estava pensando que igreja é essa reunião aqui, isso aqui é uma reunião de adoração. É outra coisa. Se alguém disse para você que aqui que é a relevância de ser igreja, não é. Aqui é uma reunião de adoração, onde nós praticamos a comunhão, onde nós adoramos o nosso Deus, onde nós entregamos para o nosso Deus a nossa adoração, a nossa devoção, amém?
Mas igreja não ocorre nos cultos e nos templos, mas o que ocorre na vida diária de cada crente. Isso é igreja. Isso é ser uma igreja missional. Você é uma igreja missional lá no seu trabalho. Você é uma igreja missional lá na sua faculdade. Você é uma igreja missional lá no seu curso. Você é uma igreja missional aonde você está inserido. A vida diária de cada indivíduo faz com que a presença de Deus seja manifestada no meio da sociedade onde ele está inserido. Você só vai ter êxito quando você se envolver com pessoas. E quando você deixar as pessoas testar quem você é. Eu tenho aprendido isso. Começo da minha fé eu dizia assim, vou me afastar de todo mundo, porque senão eu não vou conseguir. É engraçado, quando você chega num período da fé que você quer estar próximo de toda essa gente que você se afastou. Sabe por quê? Porque você viu que a perspectiva de Jesus era outra. Jesus te colocou como um cristão nesta terra, como um missionário nesta terra, para se envolver com pessoas que precisam ser alcançadas por Ele, precisam ser mudadas por Ele, precisam viver as possibilidades dessa mudança interior, precisam ter aplicadas em si as características de Jesus, e elas precisam ver que você é uma pessoa relevante, presente na sociedade onde você está inserido. A palavra de Deus nos orienta a fazer discípulos de todas as nações. Com isso, pressupomos que a grande comissão de Jesus deve ser levada adiante nas missões transculturais, como em missões fora. Não é só aqui. É aqui e lá. Eu tenho uma maneira de observar se a pessoa tem um chamado missionário. Vou revelar essa para aqueles que querem ser missionário. A pessoa senta lá na nossa sala e começa a bater um papo. Pastor, eu tenho um chamado missionário. Normalmente, já vem dono da situação, né? E eu pergunto, quantos vizinhos seus você falou de Jesus? Pastor, é que eu falei ali que essa pessoa precisa rever os conceitos. Quem é missionário, ele é missionário aqui, ele é missionário aqui, ele é missionário ali e ele é missionário lá. Ele é. Independe de onde ele está inserido, ele é relevante no local que ele está inserido. Pegaram essa aí? Amém ou não amém? Essa ideia deve ser em parte ao uso do termo nações, que no original significa etne, que em sua semântica, ou seja, na tradução mais apropriada, seria a nossa expressão contemporânea, grupos étnicos. Ou seja, pessoas de todo tipo. Você não pode escolher uma qualidade de pessoas para falar do Evangelho. Você tem que falar do Evangelho para todos os grupos urbanos que existir. Você entendeu isso? Diga amém. Na prática, esse tipo de consideração nos leva a separar pessoas de todos os tipos. Para serem alcançadas. Mas também nos leva a separar pessoas do nosso tipo, pessoas que já entenderam a Jesus para ganhar. Um erudito batista reformado, africano, qualquer semelhança é mera coincidência. Ele disse uma coisa: Jesus ordena que façamos discípulos, não apenas convertidos. A temática da igreja hoje parece que mudou. Vem, 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 vem.
E está gente entrando, 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 mas discípulos são poucos. Porque na verdade, meu irmão, a temática aqui é alcançar o número 0. A temática aqui é pessoas saindo daqui, entrando numa conversão e saindo discípulos para trazer mais convertidos e voltar saindo discípulos e voltar convertidos e ir discípulos e voltar convertidos. Essa é a temática de uma igreja missional. Ou seja, eu estaria hoje falando para 0 pessoas aqui, porque todos estariam às ruas falando do amor de Jesus. Mas essa temática não parece muito importante para a igreja contemporânea. A igreja contemporânea precisa de casa cheia. Não sei se isso é evangelho. Entende isso? O assunto é sério. O assunto é sério. É para você sair daqui com a sua cabeça fervilhando e dizer: eu sou parecido com Jesus ou não? Eu pareço com Jesus ou não? O discipulado exige que sejam abandonados a identidade e a segurança de qualquer pessoa que recebe Jesus. Ela não pode mais viver com a sua própria identidade, com a sua própria segurança. Ela precisa se dobrar diante do Mestre e dizer: eu sou submisso ao seu senhorio. Eu ouvi um glória a Deus. Porque é isso que é ser uma igreja missional. É uma igreja que anda de joelhos embaixo do senhorio de Cristo. É uma igreja que não teme os portões do inferno, porque sabem em quem tem crido. É uma igreja que anda sendo relevante na sociedade, que não engorda os seus próprios bolsos, mas que fazem a diferença, doando tudo e amando de forma completa. Isso é ser uma igreja missional. Essa entrega exige mais do que uma simples conformidade com a vida cristã. Agora eu sou um cristão, não preciso mais de nada. Eu sei, cabra, você não precisa, mas quem está próximo de você precisa da tua voz, precisa do teu amor, precisa da tua dedicação, da tua seriedade em Cristo. Pare e avalie. A tarefa de converter nações significa que temos de nos dirigir a tudo o que faz um povo uma nação. Você tem que ser conhecedor da origem daquele povo, no âmbito político, no âmbito da educação, no âmbito da saúde, nos elementos enraigados em sua cultura. Eu não posso sair para evangelizar pessoas no Jardim Catarina se eu uso um português muito rebuscado. No momento, eu tenho que ser pé no chão, meu irmão. Eu tenho que olhar. Já viu quando você vai conversar com uma criança? Dizem os estudiosos que a melhor maneira de se conversar com uma criança é quando você vai à altura dela. Ela passa a te respeitar mais. Ser uma igreja missional, meu irmão, é andar flutuando nas expectativas de Jesus, é ter a sabedoria que Jesus tem, mas é se colocar na mesma medida que o outro, para que o outro seja alcançado, seja transformado e purificado. Isso é ser uma igreja missional. Isso é ser uma igreja missional. Uma igreja que anda olhando para as pessoas, olho no olho, não com altivez, com síndrome de que eu já conquistei, eu sou. Conhece alguém assim? O cara parece que está andando, que está. Isso é uma das coisas que Deus abomina no Evangelho. Pois é. Você precisa conhecer como discípulo de Jesus
e fazer parte do projeto de Deus para o mundo. Não precisa saber muito não, meu irmão. Tem gente que diz assim: pastor, eu vou, quando eu souber isso, aquilo outro. Rapaz, dá espaço para o Espírito Santo. O máximo que ele vai fazer é mudar a sua vida. Ele vai quebrar umas coisinhas aí, mas após isso ele vai mudar a sua vida. E pare com o negócio de que tem que saber tudo para depois ir. Uma igreja missional é uma igreja que é relevante na sociedade a qual está inserida. Às vezes você trabalha num lugar e está cheio de gente que te cerca. Você é até o chefe, sabe? Você é até um engenheiro, é o comandante lá, sei lá. Mas você pode em algum momento, eu sei que não dá para misturar as coisas. Eu não sou nenhum ignorante. Mas em algum momento você pode alinhar as coisas. Em algum momento você pode se aproximar. Você pode descer. Você pode falar do amor de Jesus para essas pessoas, olhando elas nos olhos e dizendo: o engenheiro, o técnico tal, o patrão ficou lá. Agora quem está falando com você é um ser humano. Um homem como você, que foi alcançado por essa maravilhosa graça de Cristo. Aproximar. Isso é ser uma igreja missional. Mas é preciso lembrar sempre que a execução desse projeto é o efeito que causamos no mundo. Aí a missão flui naturalmente da vida. Assim é a exortação de Paulo aos cristãos de Efésio. Mas eu queria que você lesse bem forte a exortação que Paulo faz à igreja de Éfeso. Não deem O foco de um discípulo é o reino de Deus, e o seu campo de trabalho são as pessoas. O foco dele não está na missão de algum clero ou sociedade, em teologias mortas e ineficazes, mas na vida. O foco de um cristão missional é a vida, na vida de outras pessoas, fazendo com que essas pessoas experimentem a vida de Cristo. É importante saber que ovelhas geram ovelhas. As tribos urbanas precisam ser alcançadas pelos povos do reino de Deus. Ou seja, por nós, eles dependem de nós. As verdadeiras ovelhas estão nesses postos avançados de evangelização. Eu e você. Estamos num posto avançado de evangelização. Para sair e ganhar as outras pessoas. É desse modo que Deus fez a promessa a Abraão, que por meio dele e de sua descendência, os povos da terra seriam abençoados. Lembram dessa promessa? O efeito externo dessa vida em Cristo é uma revolução moral, perene, capaz de transformar toda a vida do homem, até que o propósito de Deus para os homens tenha sido cumprido. Essa é a nossa ação. Sendo assim, uma igreja missional precisa se adequar aos propósitos de Deus. Aonde, pastor? Em sua palavra. A igreja missional, ela precisa disso. Ela precisa ser incansavelmente aplicadora desta palavra para quem está próximo dela.
ela não pode se fadigar, sabe, de pregar, ela não pode deixar essas coisas do mundo atrapalharem a mensagem genuína de Jesus. Ela deve falar para quem está próximo, mas também ela deve falar para quem está longe. Uma vez eu ouvi uma coisa muito interessante. Preste bem atenção nessa frase. Você quer ser uma pessoa relevante? Levante a mão assim. Eu quero ser um missionário relevante, pastor. Aonde eu estiver inserido, eu quero falar do amor de Jesus. Grave bem isso aqui. Uma igreja relevante é uma igreja apaixonada por Deus e apaixonante em suas ações. Eu vou repetir. Uma igreja missional, meu irmão, é uma igreja apaixonada pelo seu Deus. Ela adora o seu Deus, ela ama o seu Deus, ela grita pelo seu Deus, ela ora pelo seu Deus, ela chama pelo seu Deus, mas ela também é apaixonante em suas ações. As ações dessa igreja impactam a comunidade. Ela é uma referência. Aonde falam dela, sabem o local que ela está inserida, aonde ela está acontecendo, aonde ela se reúne. Isso é ser uma igreja apaixonante. Por isso que o apóstolo Paulo disse: dura esse discurso, quem o pode ouvir? Uma igreja relevante é possível quando não nos amoldamos ao mundo, quando nossas mentes são transformadas ao ponto de não entregarmos para nos entregarmos em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Uma igreja missional é possível, meu irmão. Ela é possível. Põe isso no seu coração. Quando deixamos de ser apenas convertidos e assumimos a identidade firmada por Jesus. Quando nós tomamos posse da identidade que Jesus nos deu, nós não conseguimos mais ficar calados. Nós nos preocupamos com o outro. Nós somos impactados e impactamos. Somos impactados pelo nosso Deus. Recebemos do nosso Deus e repartimos com as pessoas aquilo que recebemos do nosso Deus. Uma igreja missional, meu irmão, é uma igreja que é discípula de Cristo. É assim que vencemos a diferença entre a esperança da vida expressada por Jesus, sabe? Aquela esperança que Jesus traz para você de dias melhores, aquela esperança que você lê na Bíblia através dos discípulos, com a atual realidade destruída que nós vivemos. É assim que nós vencemos essa diferença. E temos a esperança que em Cristo Jesus amanhã será um dia melhor. É preciso que façamos perceber essa esperança em Cristo. E como vamos fazer isso? Com um comportamento pessoal diário, com uma vida interior transformada, uma vida na sociedade que é relevante. As pessoas não podem me ver pela internet ou sentado ao banco de uma igreja num comportamento, e quando eu estiver lá fora, o meu comportamento é outro, totalmente destruidor. Meu comportamento tem que ser o mesmo. Eu tenho que ser relevante na sociedade. E aí sim eu serei uma igreja missional. É preciso que nós façamos as pessoas perceber a promessa que Jesus fez a mim e a você. Eis que estou convosco até a consumação dos... É simples. Fácil, é ou não é? Você já vai sair daqui nessa manhã pregando para todo mundo aí. Jesus fez uma promessa para mim e para você. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Mais uma vez a palavra de Deus é ressaltada. Jesus garante a sua presença para os apóstolos.
onde essa promessa foi feita, mas também garante a sua presença para todos aqueles que crêem nele. Entende isso? Jesus está dizendo para você, ó, pode ir que eu sou contigo. Pode ir que eu estou com você. Pode falar que eu abrirei a sua boca e colocarei as minhas palavras nela, diz Salmo 81:10. Eu fui aquele que te tirei da terra do Egito. Abra bem a tua boca e eu a encherei. Nossa, quando nós entendemos isso, quando nós vivemos nessa temática genuína de uma igreja missional, nós nos preocupamos entre tudo e com tudo, mas com o mais importante, que é pessoas. A igreja passa a ser relevante, pois na caminhada, a nossa caminhada já não é mais na terra, a nossa caminhada é nos céus, vivendo na terra. Céus na terra. Nós gostamos de cantar isso, não é isso? Céus na terra. Mas a Bíblia diz o seguinte, que quando você anda na presença de Jesus, você anda na terra como se já estivesse no céu. Depois você confere lá em Filipenses 3:20. Pois os céus estão operando onde quer que nós nos encontremos, pois somos os que deixam ser ensinados. E aí em Mateus 28:20 diz: obedecer tudo o que eu vos ordenei. Pois é, sejamos, pois, discípulos de Jesus com um comportamento novo, com um interior renovado, presentes no mundo, em todo lugar, em todo momento, com todas as pessoas, iguais a nós ou diferentes de nós. Você e eu somos uma igreja missional possível. Por isso, influencie o mundo como mensageiro de Cristo. Isso é ser uma igreja missional, meu irmão. Eu quero fechar essa série dizendo a você uma coisa muito importante. Nós somos uma igreja poderosa porque Cristo derramou poder sobre a nossa vida. Nós somos uma igreja acolhedora porque Cristo nos deu a visão de ser uma igreja acolhedora. Nós somos uma igreja generosa porque nós doamos aquilo que nós podemos doar. Nós somos uma igreja amorosa e no ano de 2016 nós vamos ser mais amorosos ainda. Mas nós precisamos ser uma igreja missional, uma igreja que faz a ordem e cumpre a ordem de Cristo. Vamos adorar a Deus? Eu quero fechar esse tempo com você, dizendo para você, meu irmão, não perca mais tempo. Não perca mais tempo. Seja uma igreja poderosa. Seja uma igreja acolhedora. Seja uma igreja generosa. Seja uma igreja amorosa. E seja uma igreja missional. Uma igreja que aprende aqui e ensina lá fora. Não dê desculpa para Deus, dizendo: Deus, eu não posso ir para o campo. Deus já sabe, filho. O seu campo é onde você trabalha. Eu não posso largar, eu sou concursado. Tá bom, filho. Jesus não te mandou ir lá para fora. Jesus te mandou para ali mesmo. É que tu que está pensando que fazer missões é só lá fora. É ali. Aí é o teu campo. De repente o meu campo é em outro lugar, mas o teu campo é ali. Seja uma igreja, um homem, uma mulher, um missionário nesse lugar. Vamos adorar a Deus? Vamos ficar de pé um pouquinho?